Hoje temos o terceiro episódio da série documental inteiramente independente que está contando em 4 episódios tudo o que aconteceu no ataque de 11 de setembro de 2001. Esse tipo de conteúdo é tratado como sensível pelas plataformas digitais e, além da gente perder a monetização dos vídeos, o alcance pode ser comprometido. Então, por favor, compartilhe. Esses conteúdos independentes só são possíveis porque a gente tem parceiros como a Insider, verdadeiramente interessada no acesso à informação acima da publicidade. A Insider sempre apoiou o canal com essas ideias. Eu estou usando o Insider durante toda a série, porque acima de tudo eu amo o que eles fazem. E quem esbarra comigo na rua sempre comenta: olha lá, o Leito está usando o mesmo Insider, hein? Então, se você não conhece a Insider, tem um incentivo para você. Em apoio à série, quem visitar o site da Insider e usar o cupom LITO vai ter acesso a um desconto de 12%. O link está aí na descrição. Então não perca a oportunidade de valorizar uma marca que, além de apoiar o criador de conteúdo, ainda pensa no planeta, usando matérias-primas sustentáveis e de primeira qualidade. Aponte o celular para esse QR Code aí na tela e já garanta a sua compra. Também agradeço a Freshcam Locadora de Equipamentos de Audiovisual, que nos forneceu os equipamentos para a gravação dessa série, e a Move ID Filmes pela produção e direção. Eis o terceiro episódio. Estamos sob ataque. Essa foi a mensagem do chefe de gabinete da Casa Branca ao então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que estava cumprindo a agenda em uma escola infantil na cidade de Sarasota, na Flórida. O mundo assistia às chamas tomarem conta das Torres Gêmeas em Nova York. Só o que muita gente não esperava é que esse pesadelo ganharia novos capítulos em outros lugares, com o voo American Airlines 77 que atingiu o Pentágono. Senta que lá vem história. Os americanos definem os ataques do 11 de setembro como uma luta a um inimigo doméstico, ou seja, um inimigo dentro de casa. Após o segundo avião atingir as Torres Gêmeas, todas as aeronaves no espaço aéreo americano passaram a ser suspeitas. Ninguém sabia como e onde seria o próximo ataque. E isso dificultou muito um plano de ação rápido e eficaz das forças de segurança dos Estados Unidos. As imagens que mostram o semblante de preocupação do ex-presidente Bush davam uma noção de que algo grave estava de fato em curso. Eu conversei com o americano Paul Gleiberman, que morava na cidade de Potomac, a cerca de 35 quilômetros de Washington, a capital do poder norte-americano. Ele, assim como todos, não entendiam ao certo a dimensão do que estava acontecendo, mas tinham a certeza de que aquele dia não acabaria bem. E daquele momento para frente tudo mudou, né? Porque com 2 ataques, agora todo mundo já sabia, todo mundo reconhecia, inclusive eu, que isso não era acidente, né? Tinha gente que era assim, não era acidente, não existe acidente desse tipo, de 2 aviões batendo nos 2 torres do World Trade Center. Fui até a terceira ataque que a gente começou a entender que isso era um projeto muito maior, né? Enquanto o ex-presidente Bush era levado a um local seguro, outro grupo de terroristas finalizava o seu plano com sucesso. O alvo? O Pentágono, localizado na cidade de Arlington, em Washington. Yeah, went in the Pentagon. Looks like it went in the Pentagon. Vocês se lembram quando eu disse no primeiro episódio que foi tudo muito coordenado para acontecer ao mesmo tempo? Enquanto os terroristas do World Trade Center embarcavam em Boston,
Os protagonistas do atentado ao Pentágono estavam no aeroporto internacional de Washington, praticamente no mesmo horário, às 8h20 da manhã. Os 5 sequestradores fizeram check-in e 3 deles foram sinalizados pelo CAPS, mas o check-in de todos foi concluído. Em seguida, outra falha de segurança no raio-x operada pela empresa Argenbright Security. O Commission Report do governo americano aponta que as malas do Khalid al-Midhar e Mahed Moked foram detectadas e direcionadas para um segundo detector de metais. Mesmo com a abordagem de um agente, as malas passaram pela inspeção. Cerca de 20 minutos depois, às 7h35, Hani Hanjour colocou as malas de mão na esteira de raio-x e passou tranquilamente. Salem al-Hazmi teve disparo de alarmes, porém foi liberado. E na vez do seu comparsa, Nawhaf al-Hazmi, os alarmes dispararam no primeiro e no segundo detector de metais, além de ter sido inspecionado manualmente por um agente. Ainda assim, todos foram liberados. As investigações posteriores da Administração Federal de Aviação classificaram a qualidade do trabalho da segurança como medíocre. O agente deveria ter resolvido a suspeita a partir do momento em que o alarme disparou. Só que ficou claro pelas câmeras de segurança que nenhum procedimento foi feito. Às 7h50, Mahed e Khalid se sentaram nas poltronas 12 Alfa e 12 Bravo. Hani ficou na primeira classe no assento 1 Bravo. E logo em seguida, os irmãos Hazmi se estabeleceram nas fileiras 5 Echo e 5 Fox. Além dos 5 sequestradores, havia 53 passageiros e mais 6 tripulantes a bordo. O Boeing 757 estava pronto para decolar com destino a Los Angeles, um destino que nunca chegaria. O Boeing 757-223 foi fabricado em 1991 e tinha capacidade para 188 passageiros. O voo 77 da American Airlines decolou às 8h20 e quase meia hora depois atingiu a altitude de cruzeiro. O tempo estimado de voo entre Washington e Los Angeles era de aproximadamente 6 horas a uma velocidade de 830 a 930 km por hora. Às 8h51, os terroristas sequestraram o avião usando facas e isolando os passageiros no fundo da aeronave. Às 8h54, o voo 77 desviou de seu curso original, se dirigindo para o sul. Em algum ponto no espaço aéreo do centro de Indianápolis, o transponder foi desligado e o controle aéreo chegou a perder o avião do radar. Also lost American 77. Okay, 77 there? They lost radar with him, they lost contact with him, they lost everything. They don't have any idea where he is or what happened. O voo 11 tinha acabado de bater na torre norte do World Trade Center. Então, a diretoria da American Airlines passou a suspeitar também das atitudes do voo 77 e cancelou todas as outras decolagens da empresa. E daquele momento para frente a gente não sabia se ia ter mais jatos, se ia ter mais ataques, a gente não sabia. Só sabia que o governo fechou o ar, the airspace, no país inteiro foi fechado. Todos os aviões civis foram ordenados para descer, né, para aterrissar imediatamente. E qualquer avião que ficaria no ar, they were risk of being shot down by the Air Force. Vocês se lembram que eu contei no primeiro episódio que o terrorista Mohammed Atta apertou um botão errado e se comunicou com a torre de controle? Is that American 11 trying to call? Buddy, we have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're turning to the airport. And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet.
A partir deste momento, a Administração Federal de Aviação foi avisada que o voo 11 tinha sido sequestrado e em seguida notificaram o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, mais conhecido como NORAD, que começou a monitorar a situação. Hi, Boston Center, Team U. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys to. We need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. A Força Aérea dos Estados Unidos decidiu lançar os caças F-15 e F-16 para interceptar os sequestros. No, we have several situations going on here. It's escalating big time. We need to get the military involved with this. Wow, what's going on? Just get me somebody who has the authority to get military in the air now. O primeiro caça designado a responder ao ataque à Torre Norte foi o F-15, que partiu da base da Força Aérea de Otis, a Otis Air National Guard Base, localizada em Cape Cod, Massachusetts. Outros caças, modelo F-16 da base aérea de Langley, na Virgínia, foram despachados para interceptar o voo United Airlines 175, mas não conseguiram chegar a tempo de impedir o impacto na Torre Sul. Hey, can you look out your window right now? Yeah. Can you see God about 4,000 feet, about 5 east of your airport right now? Looks like he's... Yeah, I see him. You see God, look, is he descending through the building also? He's descending really quick too, yeah. Well, that's He's 500 feet now. He just dropped 800 feet in like one sweep. That's another situation. What kind of airplane is that? Can you guys tell? I don't know. I'll read it out in a minute. Another one just hit the building. Wow. Wow. Another one hit it hard. Another one just hit the world face. The whole building just came apart. Holy smokes. Enquanto isso, o American Airlines 77 seguia rumo ao seu alvo, o Pentágono. A passageira Barbara Olson telefonou para o seu marido, Ted Olson, e relatou que o avião havia sido sequestrado. O marido então a informou dos outros atentados que tinham acabado de acontecer. A essa altura, você pode estar se perguntando: como é que as pessoas conseguiam fazer ligações se não existia nem o 3G? Naquela época, a maioria das aeronaves comerciais domésticas americanas era equipada com telefones fixos, que eram montados nos encostos dos assentos, na parte de trás. Além dos telefones fixos, algumas aeronaves também estavam equipadas com sistemas de comunicação que permitiam fazer ligações telefônicas usando seus próprios dispositivos, como telefones celulares que estavam nascendo naquela época. Às 9h29, o piloto automático do voo 77 foi desligado. O avião estava a 7.000 pés de altitude e a 60 quilômetros do Pentágono. Poucos minutos depois, às 9h34, o serviço secreto foi informado pelo Aeroporto Nacional de Washington que uma aeronave desconhecida estava voando na direção da Casa Branca. As autoridades mandaram evacuar o edifício. Em uma entrevista para o canal de televisão norte-americano ABC News, a controladora de tráfego aéreo da época, Danielle Howell, explica como foram os minutos antes da colisão. And it went 6, 5, 4. And I had it in my mouth to say 3. And all of a sudden, the plane turned away. This must be one of our guys, sent in, scrambled to patrol our capital and to protect our president. And we sat back in our chairs and breathed for just a second, and the plane turned back. It continued the right-hand turn, made a 360-degree maneuver. A big loop? Correct. And we're telling the supervisor he's turning back in. He's turning back eastbound. Às 9h37, o voo American Airlines 77, que estava a 800 km por hora, se chocou.
contra a fachada oeste do Pentágono. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. Mais de 16 mil litros de combustível foram despejados no edifício, ocasionando uma grande explosão. Esse edifício é enorme. As paredes, não sei, deve ser de largura, né? As paredes do exterior do edifício. Deve ter uma largura de 3 metros. Feito de concreto e aço, bastante forte. O avião bateu no prédio num ângulo de 40 graus. As asas praticamente se desintegraram com o impacto. A fuselagem explodiu e abriu um buraco na fachada de calcário do Pentágono. O resto da aeronave seguiu atravessando o anel E, o anel D, o anel C. Com o prédio em chamas, a base da Força Aérea de Andrews, localizada na região de Washington, D.C., enviou mais caças F-16 para proteger o espaço aéreo da capital e os seus arredores. A partir de meio-dia, mais ou menos, talvez 2 horas da tarde, a gente começou a ouvir e ver os jatos militares F-16 fighter jets that were scrambled from Air Force bases. E estava fazendo o que se chama Combat Air Patrol. E isso continuou 2 dias, talvez, 2 ou 3 dias, porque até que eles abriram o ar, né, the airspace. Ao todo, 184 pessoas morreram, entre as que estavam a bordo no avião e as que estavam no prédio. Os bombeiros e equipes de resgate responderam imediatamente ao incidente, mas o incêndio levou várias horas para ser controlado e extinto. O Pentágono é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Atacar esse prédio foi o mesmo que abalar o poder militar norte-americano e sua influência global. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. And I've ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Enquanto isso, outro avião de comportamento suspeito desviava da rota original rumo ao Washington. Esse é o assunto do nosso 4º e último episódio. Voo United 93. As teorias da conspiração e o que mudou na aviação. Até lá!